Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Tony Mac Avalia aqui da Tony Mac, uma oficina com mais de 50 anos no mercado de manutenção e reparação automotiva. Então, se você quer saber tudo o que acontece aqui, já se inscreve no canal da Tony Mac, ativa o sininho aí embaixo. Sempre que a gente publicar alguma coisa nova, vocês vão estar acompanhando aí direto da sua casa, do seu celular, tudo o que acontece aqui. Além das avaliações, reparos de carro, manutenção preventiva, Project Car, restauração, tem um pouco de tudo. Se inscreve no canal, acompanha aí. Acompanha aí, porque hoje a gente vai falar desse 500, Fiat 500, que eu não sei porque que o capô tá aberto. Vamos começar o vídeo do jeito certo, capô fechado e mostrando o outro ângulo do carro, né? Para não falar ainda, para não mostrar ainda o que a gente não quer mostrar. A gente está com um Fiat 500 ano 2012 Cult, manual 1.4, todo diferente. Ele tem, isso daqui não é original não, tá? Mas ele foi feito um acabamento dele de vinil. Lembra os carros antigos que tinha teto de vinil? Aqui, ó. Foi colado um vinil bege da cor do painel, dos acabamentos do painel. Aqui nas colunas traseiras do carro. Que mais? No friso do para-choque traseiro. Onde mais? E capa de retrovisor. Deu um acabamento diferente. Muita gente que veio aqui até pergunta, fala: nossa, nunca vi esse modelo de 500. Falei, eu também não. Foi feito pelo dono. Ele veio aqui, esse carro, com uma batida aqui nesse lado esquerdo. Deixa eu mostrar pra vocês direitinho tudo que foi afetado. Daí vocês vão entender aonde eu quero chegar. Ele deu uma lambida do lado direito, né? Deu uma raladinha no para-choque, mas pouca coisa. Seria só uma pintura do para-choque. O paralama tem que trocar. Ele afundou bastante. A porta tem que trocar. Olha o que aconteceu com o paralama. Ele desalinhou bem. A porta tem de trocar também, ó. Ela soltou a folha externa da folha interna. O retrovisor foi pro saco, não sobrou nada. Olha como a porta encavalou na lateral, conseguem ver? Deixa eu abrir a porta para vocês. Ela tem que ter uma abertura entre a porta e a lateral, né? Como a batida foi forte ali na parte estrutural da porta, ela acabou jogando a porta para trás, ó. Ela remontou um dedo em cima da lateral. E a lateral deu uma bela ralada, mas também seria o caso somente de uma recuperação e pintura, não teria necessidade de troca da lateral. Pegou um pouquinho do para-choque traseiro e também somente uma recuperação e pintura já resolveria. O que a gente não consegue ver, olhando, fazendo uma análise visual do carro, o que a gente não consegue enxergar? O quadro da lateral, que a lateral é essa daqui, ó, mas o quadro da lateral vem isso daqui tudo, vem desde a coluna A, coluna de para-brisa, coluna B e lateral traseira. Essa é a lateral esquerda. Grande parte do que a gente não consegue ver tá aqui na coluna A, que pela batida ela não chegou a danificar muito, mas desalinhou muito a coluna. Tanto é que vocês viram como a porta encavalou lá para cima da lateral. Dobradiça de porta foi embora, foi danificada, ela abriu a dobradiça. E a coluna A também, que faz esse alinhamento, ó. O paralama vai fixado aqui na coluna A, no final do paralama com a porta vai fixado. Além dele jogar para fora porque ele tá amassado, a coluna também entrou. Tanto é que a porta aqui dentro fica difícil escolher um ângulo para mostrar, mas a porta entrou. Então, o que é perigoso em um sinistro desse? O que a gente não consegue ver. A lateral traseira, teoricamente, seria uma recuperação e pintura por conta desse ralado. Porém, essa coluna A é bem provável que tenha que ser trocada. Ela está bem para dentro. E trocar a coluna é sempre complicado. Remoção completa de painel, para-brisa, porque quando você faz o estiramento lateral, quer dizer, a gente teria que colocar o Cyborg aqui nessa posição e puxar essa coluna para cá, você tem sempre que fazer a remoção de para-brisa. O para-brisa vai fixado aqui entre as colunas do para-brisa, e a coluna do para-brisa é a mesma peça da coluna A. Então, fazer um estiramento lateral sem remover, a chance de quebrar o para-brisa é muito grande. O que mais a gente não consegue ver nesse tipo de batida que é perigoso? Primeiro que eu falei para vocês foi a coluna A. Tem ideia da segunda aqui que pode ser? Deixa eu facilitar a vida de todo mundo e alinhar o pneu. Esse carro, vou dar uma dica, tá? Esse carro tem a direção
super macia. Super macia demais. A galera sabe o porquê disso? Vou abrir até o capô para falar um pouco melhor sobre esse assunto. Quando a gente pega uma batida lateral, uma batida de raspão como essa daqui, mesmo quando não há, às vezes, uma marca muito forte sobre a roda, ele pode ter levado uma batida sobre o pneu e o pneu não deforma praticamente, né? Só se você bater numa guia, só se você cair num buraco que vai fazer um manchão, vai cortar um pneu, mas muitas vezes numa batida assim de raspão, como foi o caso dessa daqui, ele leva uma batida, não fica marca de batida na roda. Aqui a roda até tem algumas marcas de guia, mas tem uma marca aqui, ó, estão vendo? Parece uma borracha, não é? Se você passar o dedo forte até some, quer dizer, ele levou uma batida em cima da suspensão. Aqui, ó, não foi muito marcado porque foi de raspão. E esse carro tem um porém, que eu vou falar para vocês agora. Motorzinho 1.4. Aqui fica a parte de correia dentada, acessórios. Aqui atrás a gente... Deixa eu pegar até o celular para iluminar, para vocês enxergarem junto comigo. Ali fica compressor de ar-condicionado. Lá para baixo fica alternador. E alguém tá sentindo falta de alguma coisa aqui? Dá uma olhada no cofre. Esse carro não tem direção hidráulica. Esse carro tem direção elétrica. É uma direção assistida eletricamente, não uma bomba hidráulica. E muitas vezes quando a direção é elétrica, o custo de reparo é muito mais alto. Eu vou falar agora um pouco de valores de peças desse orçamento, para vocês acompanharem. E vou chegar no ponto crucial, o porquê que esse carro não será reparado. Vamos lá. Valor de tabela FIP desse carro, 29.888, 30 mil reais. Ele é um câmbio mecânico, modelo Cult. Aqui, ó, 2012, letra C, primeiro dígito, é o ano do carro. Então vou falar um pouquinho de valores de peças. Paralama esquerdo, R$ 1.371,29. Valor de peça desse carro é alto. Porta dianteira esquerda, R$ 4.253,24. Pestana externa da porta, sabe o que é a pestana? Essa borracha aqui, ó, que dá acabamento aqui na parte de fora, R$ 511. Lanterninha do paralama esquerdo, R$ 110. Refletor do para-choque, um olho de gato que vem no para-choque, aqui do para-choque traseiro, R$ 175. Para-barro dianteiro esquerdo, para-barro, aquele, é a proteção de barro mesmo que vai dentro do paralama, R$ 259. Maçaneta da porta desse carro é cromada, R$ 727. Quer dizer, esse carro já tem um valor alto de peças, mas não foi nem por conta disso. Esse carro está para quase um mês entre a gente mandar orçamento para a companhia devolve, a gente faz um complemento, a companhia devolve, porque a companhia não consegue enxergar exatamente como quem vê o carro pela primeira vez não consegue enxergar o que aconteceu por baixo dessa batida. Por experiência da oficina, a gente consegue saber que levou uma batida em cima da suspensão, coloca em cima da mesa de alinhamento, mostra um pouco a angulação da roda torta, a cambagem da roda foi afetada, então bem provável amortecedor, manga de eixo foi danificado, só que são itens que a gente não consegue, eu não posso desmontar o carro todo para fazer um orçamento, uma vistoria para a companhia de seguro. Eu posso identificar e mostrar de alguma forma alguns pontos. Então coloquei o carro na rampa de alinhamento, coloquei a cabeça dos alinhamentos, mostrei que a cambagem está fora, então fiquem em observação, manga de eixo, amortecedor, cubo de roda, rolamento, então são itens que podem aumentar o orçamento inicial desse carro que nós enviamos para a companhia. O valor estava bem abaixo. Ó, o orçamento inicial que nós mandamos para a companhia já contemplava bastante itens de suspensão também. O valor inicial estava em R$ 8.024. Porém, a companhia cortou alguns itens, exatamente para ela não conseguir identificar, e aprovou o valor de R$ 8.024. Então, ia ser liberado o carro, ia ser reparado o carro. Aí entramos em contato com a companhia, ó, tem mais alguns itens danificados, a gente não consegue mostrar, a gente não consegue ver, mas eu vou colocar o carro na mesa de alinhamento. Ok, colocou o carro na mesa de alinhamento, incluiu alguns itens, aferição de roda, alguns itens de suspensão, o orçamento foi para R$ 10.186. Porém, o nosso orçamento inicial já contemplava mais itens, só que a companhia não enxergava isso, não queria enxergar isso. Eu vou ligar o carro e tentar mostrar para vocês qual item que acabou condenando esse carro a uma perda total. Vamos ver se vocês conseguem ouvir junto comigo. Fechar o vidro, quem estava na dúvida. Deixa eu tentar colocar a câmera aqui. Eu vou largar um pouco a câmera e colocar o microfone aqui perto.
conseguiram ouvir um estalo? Quando a gente mexe a direção um pouco rápido, a gente ouve um estalo. O que isso quer dizer? Além dos itens de suspensão que eu mencionei, como caixa de roda, o que está ligado na roda? Manga de eixo, que é exatamente onde vai fixado o disco de freio, pinça de freio, amortecedor, que é o que liga a manga de eixo na carroceria do carro, barra tensora, bieleta, que é ligada à barra tensora no amortecedor, e itens de direção, terminal de direção, axial de direção, que é a barra de direção, caixa de direção, coluna de direção. E lembra que eu falei para vocês que a gente está trabalhando com carro aqui, que a gente está lidando com carro aqui, que é direção elétrica. Esses itens são mais caros ainda. Que tem duas maneiras, dois modelos de direção elétrica. As primeiras direções elétricas que chamavam eram lá atrás de classe A. Classe A veio revolucionando porque a direção era elétrica. Não, era uma direção hidráulica, porém ela não era ligada por correia, e sim por uma parte elétrica no carro. Então tinha uma bombinha elétrica que fazia o óleo circular entre caixa de direção e bomba de direção e deixava a direção macia. Esse foi o primeiro modelo de elétrica lançado lá atrás. Depois, eu não lembro que ano mais ou menos, voltaram as direções elétricas, mas aí já mudava todo o sistema. Aí a gente estava falando de uma caixa mecânica novamente, a caixa de direção que vai lá embaixo, não dá nem para ver nesse carro porque está bem escuro, que vai lá embaixo. Novamente volta a ser uma direção mecânica, quer dizer, não passa óleo por ela, e é acoplado um motor elétrico para auxiliar no esterço na coluna de direção. Então a caixa de direção voltou a ser mecânica, como direção dura, pesada, como não era das hidráulicas. É a mesma caixa de direção dos carros mais antigos, porém na coluna de direção, aqui ó, nesse caso vai aqui tirar os módulos de alarme que tem aqui ó, na coluna de direção vai um motor elétrico que auxilia no esterço. As direções ficaram muito mais macias, porém com um componente principal, que é a coluna de direção onde vai o motor, muito caro, mas muito caro. Sabe o que é muito? Muito caro quando a gente fala de direção elétrica. E daí o que a gente tem que fazer? Como afetou itens de suspensão e direção, eu tenho que colocar isso em observação. O carro está com barulho, que eu tentei mostrar para vocês, eu não sei se o áudio consegue, se vocês conseguem identificar pelo áudio, porque é um barulho baixo para quem está aí na câmera, para quem está aí atrás da câmera, mas para quem está aqui dentro do carro, é perceptível que é um barulho alto. Direção é um sistema de segurança, é primordial. Não pode você andar com um carro com um sistema de direção com problema, principalmente direção elétrica, e tem alguns carros Hyundai, Kia, que ele cria até, começa a fazer um barulho na direção absurdo. É uma engrenagemzinha plástica, dá muito mais trabalho trocar a peça do que o valor da peça em si. Se atente, problema de direção tem muito a ver com segurança e estabilidade do carro, não se pode brincar. Então a gente é obrigado, por segurança, a colocar todos os itens que contemplam a direção, já que o orçamento não pode, o carro não pode ser todo desmontado para verificação. Eu sou obrigado a colocar em uma estimativa de orçamento. Caixa de direção, aqui a coluna de direção é dividida em duas partes: coluna inferior e coluna superior. Inferior é onde liga lá na caixa de direção, e superior é onde sai aqui do volante e tem a parte elétrica. Então vamos lá. A caixa de direção, mesmo não sendo uma caixa hidráulica, peça de Fiat 500 é cara. Caixa de direção R$ 3.526, só a caixa de direção, que é uma caixa de direção mecânica, normal, não passa óleo. Coluna de direção inferior, que é a ligação entre a coluna superior e a caixa de direção, R$ 2.419. E a coluna de direção superior, que é onde vai o motor elétrico que eu mostrei aqui para vocês, ó. Vai bem aqui embaixo do painel. O pessoal costuma até adaptar essas colunas de direção, mais de Hyundai. O pessoal pega mais o i30 e coloca em carro que não tem direção hidráulica, coloca em Kombi, já vi colocar em Fusca. Por quê? Você não precisa trocar caixa de direção, colocar mangueira de óleo, bomba de direção, nada disso. Coloca aquela coluna com um auxílio elétrico, a direção fica macia. O pessoal faz bastante isso com a do Hyundai. Mas a coluna superior desse carro, que é onde tem o motor elétrico, chuta aí um valor, coloca um valor alto. O carro vale 30 mil, coloca um valor aí alto, porque foi essa peça que acabou condenando a perda total desse carro. Falamos aí de porta no valor de 4 mil, falamos de caixa de direção no valor de R$ 3.500, falamos de uma maçaneta de R$ 700, mas a coluna de direção desse carro onde vai o motor elétrico custa R$ 19.982, 20 pau a coluna de direção com o motor elétrico desse carro. Item de segurança, bateu em cima da roda, a gente tem que sempre tentar passar a maior informação possível para a companhia, porque está ligado à segurança de quem
conduz o carro, de quem usa dentro do carro. Se a companhia tivesse liberado o orçamento inicial e nós tivéssemos reparado, sem passar essa informação, esse carro ia dar perda total depois de pronto. Olha o tamanho do problema que a gente teria, que a companhia teria, que o cliente teria. Muita atenção, bater o carro não é só o que você está vendo que foi danificado. Outras coisas podem ser danificadas e essas outras coisas é que podem acabar conduzindo esse carro para indenização integral ou perda total, como a gente chama. Foi o caso desse Fiat 500. O carro vale 30 mil, o orçamento... Ai, caramba, fechei a porta agora. Não. O carro vale 30 mil, 29 mil e alguma coisa, valor tabela FIP. O orçamento de peça e mão de obra, já colocando essas coisas em observação, chegou em 36.480, ou seja, 120% do valor do carro a gente atingiu no orçamento. Então, deem tchau pro Fiat 500 com vinil, porque ele vai embora. Perda total, mais um encerrado, e eu quis explicar para vocês exatamente por conta disso. Então preste atenção na batida do carro, avalie bem o que foi danificado, porque alguns itens podem ser uma baita surpresa. Aqui uma coluna de direção de 20 pau foi uma baita surpresa. Quer dizer, só a coluna e a mão de obra da coluna já dava perda total no carro. Tem jeito, então fica mais uma dica aí para quem gosta do Fiat 500. Tem uma porção de gente que gosta, você vê bastante fã desse carrinho. Tá aí, Fiat 500, então já vai pro corredor da morte. Vou até abrir o portão aqui, porque eu filmei só um carro aqui até hoje. Ninguém conhece esse lado obscuro da Tony Mac. Filmei só um carro, inclusive hoje de manhã fiz até uns stories desse aqui, ó. Ó a porrada desse Fiesta, que batida mais doida, né? Também já foi perda total direta, nem gravei esse daqui porque só de olhar o carro já é PT. Ali tava na dúvida. Mas o 500 vem pra cá, vamos dar tchau pra ele. E vou encerrar também esse vídeo. Então, chegou a hora de vocês colocarem aquele seu curtir, não economizar no joinha, colocar o seu comentário, compartilhar o vídeo para quem você conhece, que estão pesquisando. Com certeza tem alguém agora pesquisando sobre Fiat 500, querendo comprar um Fiat 500. Fique esperto. Carrinho, bom carro, boa mecânica, mas a manutenção é alta e tem alguma surpresa. Bora colocar o 500 lá no corredor, esperar o guincho vir buscar, porque agora, depois de um mês, a companhia conseguiu enxergar que trata-se de um perda total. E o carro vai lá pro corredor, esperar ser removido. Ah, e quem pergunta se a oficina recebe alguma coisa por esses... Tem alguns seguidores que perguntam se a oficina recebe alguma coisa por esses perda total que vem pra cá, por essa avaliação que nós fazemos. Não, a oficina não recebe nada. Zero. Valeu, galera. Obrigado mais uma vez a todo mundo que acompanha e segue o trabalho da Tony Mac. Obrigado a todo mundo que torna isso tudo possível. Loja do Mecânico, maior loja de ferramentas do Brasil. Vamos fechar o vidro. Loja do Mecânico, maior loja de ferramentas do Brasil. Pneu Store, maior importador de pneu do Brasil. Engie Casa Elevadores e ordem de cabines de pintura. Valeu. Obrigado a todo mundo. Até a próxima. Com Tony Mac Avalia de novo. Demorou. Ele tava aqui mexendo num Peugeotzinho, mas ele foi aí pra dentro. Deixei o carro esterçado porque fica mais bonito mostrar o carro assim meio esterçado, né? Oi, pai. Oi, pai. Aqui na mecânica. Por quê? Dúvida tirada lá, me chamaram pra ver um caso no Opala. E vamos voltar pro Fiat 500. Deixa eu sentar aqui, porque fica difícil de falar sem acompanhar no orçamento. Difícil lembrar tudo, né? Não é só porque a gente não tá enxergando. Como é que eu ia falar? Tá com a palavra